Queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus abençoe. Jesus, nosso modelo e guia, lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus e no capítulo 12 no Evangelho de Lucas, irá trazer aquele ensinamento que servirá às nossas meditações dessa noite. Num primeiro momento, ele dirá que não veio à terra para atender aqueles que são sãos, mas sim os doentes. E num segundo momento, muito semelhante a esse primeiro, irá informar que não são os sãos que necessitam de médico, mas sim aqueles que são doentes. Quando nós vamos definir o que é saúde ou o que é doença, muitas vezes não é fácil, ou definir quando há saúde ou quando há doença. Porque hoje em dia se coloca uma tal especialização que quando o paciente se coloca perante um médico, ele pode ser um especialista de uma parte muito reduzida do corpo físico. Então, essa parte reduzida, já que ele é um especialista, pode ser, por exemplo, o olho. Ele é o especialista do olho e, às vezes, de uma parte do olho. Ou ele é especialista do punho, é um cirurgião de punho ou de joelhos. E ele vai fazer a sua análise, vendo se há saúde ou há doença nesses órgãos específicos, e ao final vai constatar sim a doença ou não. Às vezes ele vai ter que observar uma célula, levar ao microscópio, fazendo uma análise mais profunda, e ao final dessa análise ele irá dizer sim, aqui há um câncer, há uma lesão. Mas se esse indivíduo, após sofrer todo esse tipo de exame, e se constata que não há doença, nós não podemos dizer que ele é saudável. Por quê? Porque nós estamos vendo uma parte do indivíduo. Nós estamos vendo o corpo físico, que se nós observarmos é a parte mais externa do ser. Então, mesmo que o indivíduo não tenha, nos seus aspectos anatopatológicos, qualquer sorte de doença, não se pode dizer que ele é saudável. Mesmo porque estatísticas mostram que o doente psiquiátrico, que é aquele mais grave, muitas vezes guarda silêncio com relação às doenças orgânicas. Muitas vezes vivendo mal, se alimentando mal, tendo cuidados mínimos, esse indivíduo não apresenta doenças patológicas, anátomos. E ele é aquele mais doente, porque doente psiquiátrico. Nós temos um exemplo na nossa família daquela pessoa, né, que durante anos e anos tinha uma doença de ordem psiquiátrica, que era um transtorno transtorno do humor, na sua forma mais grave, que era o transtorno do humor bipolar. Ele estava sempre viajando entre a euforia e a depressão, nunca estava no meio termo. E ele, quando ia ao médico, ao cardiologista, o cardiologista ficava muito feliz, se ufanava dizendo, olha, o seu coração não tem problema nenhum, o senhor tem uma saúde plena. O seu coração é melhor do que o seu filho, que acompanhava ele na consulta. Então, aquele era o doente mais grave, porque doente psiquiátrico. Mas nós ainda poderíamos ver se ele não tem nenhuma doença física, se o indivíduo não tem doença psiquiátrica, nós não podemos dizer que ele é saudável também. Quantos transtornos da área emocional? Quantas pessoas têm fobias? E se a pessoa tem fobias, vai se caracterizar como doença. Às vezes a pessoa tem fobia às serpentes, às cobras, e isso não vai trazer grandes consequências a ele. Mas se ele tiver fobias a cães, os cães estão nas nossas casas, estão na rua, então essa fobia vai impossibilitar dele ir e vir. E a impossibilidade de ir e vir se caracteriza como doença. Então nós poderemos observar os vários níveis de análise que se faz para se constatar se o indivíduo é doente ou saudável. Então iremos dizer, se ele não tem nada no aspecto físico, nada no psiquiátrico, nada no emocional, nós podemos dizer que ele é saudável? Também não podemos dizer,
Porque existe aquilo que em doutrina espírita está muito bem explicitado como as doenças da alma, muito bem estudado pelo espírito Joana de Ângeles e pelo espírito Hamed. Então são aqueles indivíduos, né, que têm todas aquelas dificuldades relacionadas às doenças da alma. O orgulho, o avarento, aquele apegado às questões de ordem material. Então, no momento em que o Cristo nos informa que ele não veio para atender aqueles que são sãos, mas sim os que estão doentes, para quem é que ele veio atender? Todos nós. Porque num nível ou no outro nós temos doença. Muitas vezes, quando nós perguntamos a alguém, mas tu é doente? A pessoa vai responder pelo aspecto material. Ou seja, ele vai dizer assim, olha, se eu tomo remédio eu sou doente. Se eu não tomo, eu não sou. Mas nós vamos ver esses vários graus de doença, nós vamos dizer que aqui na Terra, no nível evolutivo em que nós nos colocamos, todos nós somos doentes. Todos nós somos doentes. Alguns neste nível, outros que, se não está presente a doença no nível material, psiquiátrico, emocional, vai ter sim as doenças da alma. Porque, como diz um amigo nosso, lá do nosso centro espírita, quem é perfeito já foi. Sobraram aqui quem? Nós. Sobraram nós. Os perfeitos já estão noutra dimensão, numa outra situação. Sobraram aqui nós. Então, no momento em que nós nos colocamos na análise se há saúde ou se há doença, alguns pressupostos têm que ser vistos aqui. E um deles era aquela ideia que se tinha muito antigamente de que as doenças que nos acometiam tinham todas elas um fundo genético. E hoje em dia a ciência está demonstrando que menos de 6% das doenças são de fundo genético. Menos de 6%, 96%, 94% aproximadamente, são aquilo que nós chamamos de doenças relacionadas à epigenética. O que é a epigenética? É aquilo que está em torno da genética. O indivíduo tem os genes, mas ele vai ser ativado ou não de acordo com o meu pensamento, de acordo com a minha alimentação, de acordo com a minha espiritualidade, de acordo com as minhas escolhas. Daí o indivíduo vai ativar ou não os seus genes, de acordo com os meus paradigmas, de acordo com aquilo como eu me coloco na vida. Então aí a doutrina espírita também nos mostra, não é, a questão do livre-arbítrio. Ou seja, nós somos livres para construir a saúde ou a doença em decorrência das nossas escolhas. Hoje, uma segunda-feira, nós estamos aqui buscando algo satisfatório na vida, mas nós poderíamos estar em outro local, lá naquele bar lá adiante, né, nos intoxicando. Quem escolhe somos nós. Então é importante a gente perceber que a epigenética nos dá uma ideia bastante clara desse aspecto das escolhas somos nós que fizemos. No ano de 1935, o esoterista americano chamado Prentice Montfort escreveu um livro bastante interessante que vem ao encontro disso que nós estamos falando, de saúde e doença. Prentice Montfort escreveu um livro chamado A Morte, uma grande ilusão. E lá no livro, no capítulo 7º, ele coloca que quando um grupo de pessoas está reunido à mesa, quando estão se alimentando, e há entre eles alguma ideia assim de situação de raiva, situação de dificuldade de relacionamento entre aqueles que estão ali, as dispepsias que advirão daí, ou a má digestão, será muito menos decorrente da qualidade dos alimentos e muito mais decorrente do envenenamento mental por aquilo que as pessoas estão pensando no momento da refeição. Olha que importante. Mas lá em 1935, quando ele escreveu isso, essa ideia de que a mente poderia influenciar o organismo era uma ideia totalmente descartada pela ciência oficial. Tanto é assim que não se deu nenhum crédito àquele tipo de informação que Prentice vinha trazendo. Mas daí, no ano de 2003, uma farmacêutica fazendo um estudo de pós-graduação
na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, farmacêutica chamada Candice Pearce, fez uma descoberta bastante significativa. Ela descobriu assim, que todo tipo de emoção experimentada por nós, toda ela, vai corresponder lá no encéfalo à secreção de produtos químicos por uma glândula chamada hipotálamo. O hipotálamo, então, de acordo com o tipo de emoção experimentado por cada um de nós, vai secretar na corrente sanguínea um tipo de produto químico, que ela chamou de peptídeos. Este produto químico vai para a corrente sanguínea e vai alimentar as células. Então, tem produtos químicos produzidos por nós quando nós temos raiva, rancor, medo, né? Nós temos todos esses sentimentos negativos. O hipotálamo produz um tipo de produto químico dessa natureza. Mas agora, quando nós vivenciamos aquelas emoções de paz, de amor, de fraternidade, né? Todas essas voltadas para o bem, o hipotálamo produz um tipo de produto químico de acordo com este pensamento. E Candice Pearce vai dizer algo mais significativo ainda, dizendo que esse produto químico, ao colocar na corrente sanguínea, vai trazer a doença ou vai trazer a saúde. Então, no momento em que o indivíduo tem ódio, no momento que o indivíduo tem medo, no momento em que ele está vivenciando fatores negativos da vida, esses produtos vão ocasionar no organismo doenças. Ao contrário disso, no momento em que nós estamos orando, estamos vivenciando valores positivos na vida, amando e vendo as questões próprias da espiritualidade, vai estar colocando ali produtos químicos próprios da saúde. Então nós escolhemos o nosso caminho. E tem solução para quando se pensa negativamente? Para quando se está voltado para esses aspectos negativos da vida? Sim, tem solução. Mas a solução passa pela nossa transformação. E aí a gente vê as dificuldades que nós estamos em volta. Por quê? Porque se nós pensamos mal, se nós temos ódio, rancor, medo e todos esses sentimentos negativos, evidentemente que isso vai ocasionar dificuldades para nós, né? E aí a gente vê as dificuldades presentes no dia a dia. Então é muito comum, às vezes, de um modo invigilante, a gente diz para a pessoa assim, ó, essa pessoa negativa, a gente diz assim para ela, as coisas não estão muito bem. Ah, não estão bem? Espera para ver como é que vai ficar então, se não estão bem. Ou então a gente diz, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Ah, ainda bem que tu falou dorzinha de cabeça, porque dor de cabeça tenho eu. É aquela dor que não para nunca, é 5 dias, não adianta nem eu tomar medicamento. Quer dizer, a pessoa tem sempre algo negativo para falar, sempre algo negativo para informar. E o que ocorre aí? Algo que Candice Pearce coloca no seu estudo é que assim, ó, as células, quando vão se reproduzir, elas vão se reproduzir e tendo muito mais receptores para esta emoção ou para aquela. Ou seja, aquele indivíduo que vivencia as coisas negativas da vida, quando as suas células se reproduzirem, e nós sabemos que as células reproduzem, os receptores para esse tipo de produto químico vão ser bem maior. Então a criatura vai se viciando nos aspectos negativos. Ela vai se viciando. É como algum tempo atrás eu li um livro de 2 terapeutas paulistas, que o título do livro é O Sofrimento como Vício. O sofrimento como vício. Parece que a pessoa tem que sofrer. E às vezes se leva até para o casamento isso. Né? Se leva para o casamento isso assim. Aquela ideia assim, não, eu tenho que sofrer, eu vim com essa criatura, eu tenho que sofrer. E nenhum de nós tem que sofrer. Né? Deus nos criou para a gente ser feliz. Mas às vezes a pessoa não move 1 centímetro no sentido de buscar a plenitude, o engajamento nas forças superiores da vida. Não, ela está sofrendo e tem que sofrer. É como aquela história que se conta, não é? Daquele marido, o esposo, que tinha um casamento que ele achava que tinha que sofrer mesmo, né? A ideia dele era essa. Então ele está viajando no interior do Rio Grande do Sul e ele vê um bar lá de beira de estrada. Ele chega no bar
e diz assim: eu quero falar com a dona aqui do estabelecimento. Vem a senhora, ele diz: olha, eu tenho aqui R$1.000. Com esses R$1.000 eu quero um jantar, pode ser uma massa cheia de gordura, que a gente tire de colherinha do céu da boca a gordura, e a massa tem que estar fria. E para a companhia aqui no jantar, eu quero a mulher mais feia e mais braba que tem aqui no estabelecimento. E daí a dona do bar diz assim para ele: mas meu amigo, por R$1.000 o senhor tem um jantar de primeira e tem a companhia de uma moça bonita. E ele disse: não, a senhora não está entendendo, é que eu estou com saudade de casa. Eu estou com saudade de casa, por isso que eu quero isso. Quer dizer, sofre e quer sofrer um pouquinho mais. Mas Deus não nos fez para que nós sofrêssemos. É que as nossas escolhas, em muitos momentos, levam ao sofrimento. Então, em muitas situações, quando nas nossas escolhas nós transgredimos as leis naturais, vai ter como consequência a doença, a dor. Transgredindo lei natural, traz no seu conteúdo a dor e a doença. Exemplo, nós subimos aqui neste prédio. Subimos ali e nos jogamos de lá. O que vai acontecer? Provavelmente uma fratura lá do pé, não é? Então a fratura foi decorrência da transgressão de uma lei natural. Qual lei? A lei da gravidade. Existe uma lei natural que é a lei da gravidade. Se nós transgredimos, o que acontece? Doença, fratura, dor. E quantos de nós que estamos aqui, nós transgredimos uma lei natural chamada lei do amor? Está muito bem explicitada no Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. E essas leis morais diz do meu conduzimento com relação à minha pessoa, mas com relação ao próximo. E no momento, então, que eu transgrido essa lei, traz como consequência doença, dificuldades. Não que seja a punição de Deus isso, mas que seja para que nós possamos nos reorganizar e reconduzir a vida correta. André Luiz nos informa que para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, e muitas vezes para a obtenção da qual nós necessitamos da própria doença. Olha que interessante. Para o plano espiritual, saúde é a harmonia da alma, não do corpo. E para a harmonia da alma, muitas vezes nós temos que ter a doença. Olha que interessante isso, né? Quantos de nós chegamos ao centro espírita com dificuldades e buscando um lenitivo, buscando saúde, buscando uma situação de maior estabilidade para nós? E nós temos um exemplo bem claro sobre isso, assim como muitas vezes para o plano espiritual é importante o indivíduo ter a perspectiva de saúde sobre aquela ótica. Damos um exemplo. Oportunamente, uma mãezinha procura o Chico Xavier, não é, em Pedro Leopoldo, e diz assim: Chico, o meu filho vai ter que fazer uma amputação das 2 pernas, ele está com gangrena. O que pode nos dizer sobre isso? Daí o Chico pensa um pouquinho e diz assim: se os médicos orientaram que tem que ser feita a cirurgia de amputação, faça. Mas Chico, o meu filho é surdo, mudo, cego e não tem braços. Agora ele vai amputar as pernas. Daí o Chico diz assim para ela: minha irmã, esse espírito que agora é seu filho, nas últimas 10 encarnações se suicidou. Então, cada vez que ele faz o suicídio, ele vai reduzindo a sua capacidade de corpo físico. E está criando um verdadeiro automatismo, esses suicídios, nessas 10 últimas encarnações. E antes dele encarnar, nesse último momento, ele implorou que não o deixasse suicidar. Então, na verdade, a gangrena, a amputação das pernas, é o remédio para ele. Porque apesar dele ser surdo, mudo, cego e não ter os braços, ele já está pensando de um modo de se jogar de uma ponte. Então, ocorrendo a amputação, ele vai ficar na cama e não vai ter como se suicidar. Então, para ele, espírito, este é o remédio. Então, nós vamos observar a saúde sobre a ótica espiritual. A Organização Mundial de Saúde, no ano de 2005, fez uma lista, de procedimentos e atitudes que levam a um viver saudável. Então, a Organização Mundial de Saúde
consultando na Europa e nos Estados Unidos, as universidades, não é? Criou uma lista de procedimentos que levam a viver saudável. E essa lista, que é bastante longa, mas nós temos alguns exemplos aqui, ela é muito semelhante, em alguns aspectos, àquilo que nós falamos em doutrina espírita. Então, se leva a um viver saudável. Por exemplo, usar de bondade. Sermos bondosos conduz à saúde. E a bondade vai se estabelecer no momento em que eu olho para o outro, eu olho com bondade. Se eu falo com ele, eu falo com bondade. Se eu penso nele, eu penso com bondade. Mas não só para o meu semelhante, mas para os nossos irmãos inferiores, os animais, usar de bondade. E não só neste nível também, mas para a natureza de um modo geral. Hoje se fala tanto na questão da sustentabilidade, dizendo que temos que cuidar da nossa morada, o nosso planeta. Usar de bondade. Controlar a inveja. É importante controlar a inveja, porque a inveja muitas vezes vai se estabelecer, e estabelecendo ela vai nos prejudicar. E a inveja se estabelece a partir do momento que eu faço a comparação. Eu comparo a minha casa com a casa do meu irmão. Eu comparo o meu automóvel com o automóvel dele. Eu comparo a minha beleza, se eu tivesse, né, com a beleza do outro. E quando eu faço a comparação, muitas vezes vem no seu conteúdo a inveja. Controlar o rancor, olha que importante isso, porque muitas vezes a pessoa é rancorosa e fica trabalhando na sua emotividade esse aspecto. E às vezes ela está vivenciando de um modo tão intenso aquilo, que a gente pergunta assim, olha, mas tu está com esse rancor, mas quando é que aconteceu isso? Porque a gente tem uma ideia que aconteceu ontem, ou semana passada, e ela diz assim, não, faz 5 anos atrás que a pessoa me fez tal coisa. E ela está vivenciando aquele valor de rancor, trazendo aquelas doenças, não é? Psicossomáticas que são próprias da emoção em desalinho. Ser solidário, usar de solidariedade, porque como diz Joana de Ângeles, todo aquele que é solidário não é solitário, porque a solidariedade me aproxima do outro. A solidariedade faz com que eu estenda a mão para o meu irmão e em contrapartida ele estenda para mim. Então ser solidário, usar de fé. E aqui a questão da fé, não é? A gente nota que está entrando não só no aspecto religioso, a fé, mas em aspectos científicos. Porque tem sido feito estudos em várias universidades, né, nos Estados Unidos e na Europa, vendo o poder da fé. E esses estudos trazem algumas coisas significativas com relação à fé, dizendo assim que aquele indivíduo que tem fé, ele tem menos problemas cardiológicos, de pressão, né? Na média. Evidentemente que um religioso muitas vezes vai ter esse problema, mas na média ele tem menos problemas. Esse indivíduo que tem fé, quando ele é submetido a uma cirurgia, aquele problema recidiva menos vezes. Ou seja, há dificuldades decorrentes da cirurgia, ou pós-cirúrgico, em menos situações. Ele tem alta hospitalar primeiro do que o outro. Então, ter fé é um mecanismo fundamental para nós bem nos situarmos na vida. E a fé também, é estudo, ela trabalha basicamente num sistema no nosso organismo chamado sistema imunológico. O sistema imunológico é aquele que nos preserva das doenças, né? Combate lá vírus, bactérias, fungos. Então este sistema, ele é altamente harmonizado pela fé do indivíduo, porque todos nós temos atrás do osso externo, né, uma glândulazinha bem pequena chamada timo. Uma glândula, né, que cuida e promove a questão do sistema imunológico no organismo. Então isso é importante. E nós temos um exemplo bem significativo sobre como a fé pode levar à cura, não é? Aconteceu há muitos anos atrás, era um verão, e a minha mãe tinha ido passar uns dias na casa do irmão dela no nosso litoral gaúcho aqui. Isso faz muitos anos.
Ela, então, num determinado dia, lá de manhã, se sentiu mal e desmaiou. E ela, como a cidade, à época, não tinha muitos recursos médicos, ela veio para Porto Alegre, não é? Porque ela estava, assim, com um quadro bem grave de taquicardia e arritmia cardíaca. E lá naquela cidade não tinha condições de tratá-la, veio para Porto Alegre. Daí alguém me ligou, eu estava viajando, voltei para Porto Alegre para atendê-la também. Falamos com o médico, ela estava lá em tratamento, né, tomando alguns anticoagulantes para não acontecer nada pior. E daí o médico nos disse, não é, que ela ia ter que fazer um procedimento que todos nós conhecemos, mas que é chamado de cardioversão. Cardioversão é aquele procedimento que a gente vê nas UTIs, onde o indivíduo recebe aquele choque no coração. Ela ia ter que fazer aquilo para terminar com a arritmia e a taquicardia. Então a gente falou com o médico, ia ser feito no outro dia à tarde, no início da tarde. Bom, fomos para casa e no outro dia de manhã, a mãe nos ligou dizendo assim, olha, eu vou pedir para te falar com as minhas amigas do chá. As amigas do chá eram um grupo de senhoras que se reuniam lá na nossa casa espírita para confeccionar roupinhas para bebê, para ler o Evangelho, tinha algumas comunicações, enfim, era um grupo assim muito fraterno. Então ela disse assim, olha, pede para minhas amigas do chá orar por mim. Daí eu liguei para elas efetivamente, não é? E daí chegou ali pelas 11 horas, a mãe me liga. E ela pergunta assim, tu já falaste com as amigas do chá? Porque a mãe, agora já desencarnada há vários anos, não é? Mas ela era médium que tinha uma sensibilidade assim, bastante pronunciada, uma mediunidade ostensiva. E até aquele momento ela não tinha sentido nada de apoio de ordem espiritual. Então ela pergunta, tu falaste com as minhas amigas do chá? E daí eu disse para ela, mãe, eu falei, né? E daí eu procurei dizer para ela, tranquilizar, dizendo, olha, esse procedimento de cardioversão vai ser rápido, não tem problema nenhum. E daí eu lembro tão bem que ela olhou para mim e disse assim, ó, a parte médica eu já falei com o médico, eu quero saber se tu falou com as minhas amigas. Eu disse, já falei. Tá. Passou, não é? Isso era 10 e pouco, 11 horas, o procedimento ia ser no início da tarde. Passou aquele momento e ela estava dormindo logo depois do almoço e depois ela nos relata que ela sentiu uma luz muito forte assim na sua vista, né, que fez com que ela acordasse. Quando ela acordou, ela achou que fosse o médico chegando, junto com os médicos assistentes, não é? Para o procedimento. Mas ela acordou, não tinha ninguém ali e passou, não é? Daí, logo uma horinha depois, chega o médico com os assistentes para o procedimento. Daí o médico está conversando com ela, explicando o que é que vai ser feito, não é? Quando um dos estudantes olha para o aparelho e diz, mas olha ali, ó, está totalmente num ritmo totalmente normal. E o médico disse, olha, então não tem necessidade de fazer nenhum procedimento, está normal. Tanto estava normal que no outro dia de manhã eu lembro que ela recebeu alta. E daí mais adiante, nós falando, não é? Ela nos disse que certamente aquele momento em que ela acordou, visualizando aquela luz mais intensa, eram os nossos irmãos espirituais atuando para que ela não necessitasse de passar por aquele procedimento. Então a fé é essa que é fundamental, não é? Para que a gente possa vivenciar valores de saúde. Mas essa lista de atitudes que levam ao viver saudável tem outro item que diz assim, ó, trabalho solidário em favor do próximo. E nós na Casa Espírita sabemos bem o que é isso, né? Ou seja, trabalhar em favor do próximo traz saúde para nós. Traz saúde. É importante o trabalho solidário, né, em favor do outro, porque daí nós esquecemos da nossa própria dor para poder auxiliar o outro. E daí nós temos um exemplo, não é, daquele jovem que procura o Chico em Pedro Leopoldo. E aquele jovem, ele tinha alguns poucos anos antes, ele tinha sido abusado sexualmente dentro do seu próprio lar, pelo seu pai. Ele, em si, quando sofreu aquilo, ele era católico, ele procurou auxílio lá na Igreja Católica. Infelizmente, o representante lá da igreja também abusou sexualmente dele. Então, ele ficou totalmente desarmonizado. Criou dificuldades de saúde para ele próprio, né, na sua conduta. E mais adiante, então, ele procura o Chico em Pedro Leopoldo. E daí ele vai dizer para o Chico, né, Chico, eu estou muito doente, eu estou com AIDS.
E o Chico, daquele jeito dele, olha meu filho, mas eu tenho glaucoma, eu tenho angina, mas Chico, o médico disse que eu vou morrer, mas meu filho, todos nós vamos morrer, meu filho, mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer. Mas Chico, o médico disse que a minha vida está por um fio. Daí o Chico parou um pouquinho e perguntou para ele, mas o médico falou que fio é esse? Se é um fio de algodão, se é um fio de nylon ou um fio de aço? Porque meu filho, trabalhe em favor do bem, porque todo trabalho engrossa esse fio. Vamos engrossar esse fio no trabalho. Então a gente percebe, não é, que o trabalho é que vai oportunizar com que a gente possa ter a efetiva saúde. O espírito Manuel Filomeno de Miranda vai nos colocar duas observações sobre saúde. Um falando das doenças que ele chama de doenças depurativas. Doenças depurativas são aquelas doenças em que muitas vezes vai ocasionar o desencarne do indivíduo, mas vai ficar na carne, no corpo físico, muitas daquelas mazelas vão, entre aspas, né, baixar lá do corpo perispiritual para o corpo físico, e o espírito vai em condições mais adequadas para o mundo espiritual. Então, muitas vezes são aquelas doenças assim, que a pessoa está tão bem de saúde que fica doente. Por quê? Porque a espiritualidade aproveita aquele momento para ele deixar aqui na Terra muitas das suas mazelas. Essas são as doenças depurativas, no dizer de Manuel Filomeno de Miranda. E ele vai dizer que um exemplo clássico de doença depurativa são os cânceres, né? O câncer, o indivíduo tem aquela doença que muitas vezes vai ocasionar com que ele volte em condições bem melhores à espiritualidade pelo desencarne. Mas também Manuel Filomeno de Miranda irá lembrar uma doença que é bastante interessante, que ele chama de doenças auxiliares. E as doenças auxiliares são as doenças promovidas pela espiritualidade superior para que a gente tenha saúde. Olha que interessante isso. A espiritualidade promove doença para que a gente tenha saúde. E ele dá dois exemplos, ou nós damos dois exemplos, para deixar bem claro as doenças auxiliares. Um exemplo de doença auxiliar é quando ocorre um acidente aéreo, por exemplo. Quantas e quantas vezes ocorre um acidente aéreo onde as pessoas que estavam naquele voo desencarnam e um dia ou dois depois a gente ouve aquela conversa assim, ó, tal pessoa estava para embarcar naquele voo e por algum motivo ele não foi, né? Doenças auxiliares, o indivíduo não está envolvido naquele processo e a espiritualidade dá um jeito de afastá-lo dali. E ocorreu com um companheiro nosso da nossa casa espírita, né? Ele trabalhando e indo, viajando com muita frequência de Porto Alegre para São Paulo, naquele acidente da TAM, vocês vão lembrar, julho de 2007, em que saiu de Porto Alegre e o acidente ocorreu lá em São Paulo, no aeroporto. Esse nosso companheiro, ele estava prestes a pegar o avião e ele ficou doente no próprio aeroporto. E ele ficou tão ruim que tiveram que chamar ali assistência médica, enfim, para poder cuidar dele. Então ele não estava enquadrado para passar daquela situação. A espiritualidade, então, o tirou dali. Mas tem um outro exemplo também dessas questões de doenças auxiliares. E aí é bem interessante. É aquele nosso companheiro, né, motorista de ônibus. Ele já tinha um certo problema na visão, num dos olhos. Ele tinha uma dificuldade ali. E chegou a época dele renovar a carteira de habilitação dele. Ele então vai lá no Detran, não é? Faz o exame e o médico reprova ele. Daí o que ele fez? Ele foi no outro oftalmo, refez os óculos, tudo direitinho, foi com o mesmo médico para o exame. O médico reprovou de novo. E daí ele tentou argumentar, mas doutor, aqui, ó, eu fui lá no seu colega, fiz os óculos, não, está reprovado. O que ele fez daí? Ele descobriu o endereço, o consultório particular deste médico do Detran, foi lá, pagou a consulta, o médico deu a receita para ele, ele refez os óculos e ele foi para o mesmo médico no Detran para fazer a avaliação e chega lá, o médico reprova. Mas daí ele diz, mas doutor, o senhor está reprovando algo que o senhor mesmo fez.
O médico ficou muito embaraçado, mas reprovou ele, né? Não conseguiu tirar a carteira. Daí, lá no centro espírita, não é? Naquele momento em que ele está sendo atendido pelo nosso irmão espiritual, ele começa a contar para o espírito amigo as coisas que tinham acontecido com ele. E daí ele diz assim, olha só o que os obsessores fazem, olha só. E daí o espírito amigo diz assim, não foram os obsessores que fizeram isso, fomos nós que fizemos isso. Tu já não estava em condições de dirigir, ele já tinha dificuldade no olho. E imagina dirigindo um ônibus, né? A responsabilidade de prejudicar a ti próprio e a um grupo de pessoas. Então não foram os obsessores que fizeram isso, mas fomos nós, para te proteger. Então as doenças auxiliares vão ser constituídos daqueles procedimentos que fazem com que o indivíduo seja ajudado, criando uma doença para que não ocorra algo pior com ele. E no nível evolutivo em que nós estamos aqui na Terra, certamente, não é? A grande maioria de nós vamos em algum momento experimentar a doença. Mas quando experimentarmos a doença, certamente vamos pensar em Jesus, não é? Tendo Cristo ao nosso lado, nós vamos atravessar melhor os nossos desafios nessa área de doenças, não é? Porque nós pensando no Cristo também, não se tem notícia que o Cristo tenha ficado 15 ou 20 dias de cama doente. Não, não se tem essa notícia. Por quê? Porque o Cristo tinha aquilo que Joana de Ângeles Espírito fala com frequência nos seus livros, ou orienta com alguma frequência, né? Ele tinha saúde integral. Saúde essa, não é? E nós lembramos no início da nossa fala, que vem da profundidade para a periferia. E saúde essa que nós estamos buscando. E nós vamos alcançá-la o dia que nós pudermos vivenciar o Evangelho do Cristo. A vivência do Evangelho do Cristo é que oportuniza a saúde integral para todos nós. Muita paz a todos.